Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Vinheta Pepitas do Ribeira, ao fundo Serra coberta de árvores e o Rio Ribeira. Casa de madeira com porta central e 2 vãos laterais, letreiros Artilose e da Gosser do Ribeira, com bucas de barro em prateleira de madeira. A gente nunca imaginou que chegaria a um patamar no artesanato que a gente chega hoje. Que não é só hobby, eu faço por opção. Tudo começou com a minha mãe, porque na cidade onde a gente morava, ela tinha muita vontade de ter uma peça em cerâmica e a gente não tinha condição financeira para comprar uma peça. E eu sempre gostei do artesanato, né? E daí meu esposo ganhava muito pouco, ele trabalhava numa fazenda, né? E tipo assim, não sobrava para comprar uma pecinha para levar um enfeite para casa. E eu tinha aquela muita vontade, né? Daí um dia uma amiga falou assim, você tem tanta vontade de ter a peça que acho que você consegue fazer. Ela me levou uma bola de barro e ali eu fui tentando e assim foi indo, o gosto foi começando e eu fui montando. Daí a gente conseguiu achar uma argila, né? E ali eu fui tentando fazer, mas sozinho, sem ter noção nenhuma, não conseguia. Então eu digo assim que eu aprendi mesmo foi a vontade, o esforço e Deus ajudando muito que a gente foi conseguindo, né? Minha mãe foi desenvolvendo, chorava muito por causa das peças, porque não conseguia fazer, ia testando e às vezes era o barro que não dava certo. E a gente sempre olhando como as outras pessoas faziam, às vezes a gente não sabia como era o processo. A gente olhava a peça, eu acho que ela fez isso primeiro e depois fez aquilo, então eu acho que assim dá certo. Fazia, dava errado. Recomeçava de novo, eu acho que é de outro jeito então. Ia fazendo, ia testando realmente. Porque na cidade que a gente morava, já tinha bastante artesanato em cerâmica. Só que é um artesanato diferente do que a gente fazia. Então eles vendiam bastante pro rústico, bem tradicional, e a gente sempre já gostou de coisa mais minimalista. E eu vi aquilo, como tinha as companheiras que faziam e vendia, eu pensei, eu também vou conseguir aprender, Deus vai me ajudar, eu vou aprender e vou conseguir ajudar a minha família. E a partir daí que eu comecei a ter essa visão de ir se aperfeiçoando cada vez mais para aumentar a renda da família, né? A gente pensa assim, vamos fazer uma coisa bonita, vamos vender, porque isso vai ajudar para fazer a faculdade dela. E a gente se viu obrigado a investir ainda mais por necessidade, daí não só por amor, no artesanato. Aí meu pai, tinha vontade de fazer as peças no torno. Aí a gente fez um empréstimo, conseguimos comprar o torno. Depois a gente fez o forno que precisava queimar as peças, a gente já tinha um espacinho de venda lá. Então depois do torno a gente finalizou, pagou o empréstimo. E daí a gente fez um outro empréstimo para comprar o material para fazer o nosso ateliê atual, que é o que a gente utiliza hoje. Aí a gente comprou as madeiras e não tinha condição de pagar a mão de obra, alguém que fizesse pra gente. Aí meu pai convidou minha mãe para ela ser ajudante dele e os dois que fizerem. E em relação ao nosso trabalho, a gente notou uma diferença muito grande. Onde a gente morava antes, a gente tinha uma ideia muito limitada sobre o artesanato em cerâmica. Então, quando a gente veio para cá, a gente começou a ver mais coisas, começou a buscar mais ideias, começou a interagir com outras pessoas. E começou a mudar, Então, o que antes a gente fazia só daquele jeito que aprendeu mais antigamente, só daquele jeito, não podia mudar, a gente começou a criar umas novas formas e colocar um pouco do nosso na peça, um pouco do nosso amor, do nosso carinho, da nossa dedicação e do nosso estilo, E foi passando e a gente foi aprimorando isso, foi vendo que tinha coisas no Vale que a gente podia incluindo nas peças. E a gente usa bastante os detalhes das folhas. Então a gente amanhece inspirado, levanta, vai tirando inspiração. A gente sai no matinho ali, cata uma folha, nossa, essa folha vai ficar bonitinha, fala, nossa, vai ficar bom assim, e vai lá, testa e assim vai acontecendo. E eu senti o amor que as pessoas daqui me acolhiam, Aqui no Vale, a gente conseguiu, a gente pode dizer foi uma conquista realmente, essa união entre as pessoas. Quando eu vim, muitas pessoas me acolheram, mesmo sendo, nunca tinha morado aqui, não conhecia, então vamos conhecer. E a gente sentiu muito isso na parte do artesanato também.
e surgia as encomendas, a gente não estava conseguindo dar conta da demanda, né? Daí tinha mais um casal que não tinha espaço para trabalhar, a gente falou, ofereceu o nosso espaço, vamos, se vocês faltam espaço, forno para queimar as peças, vamos lá se juntar, um cata lenha, outro, né, um ajuda a tirar o barro, e assim a gente faz, né, até hoje. Então, a gente sozinho, a gente não teria chegado até aqui, hoje, como a gente tá, se não tivesse também junto com a Loide e com o Moacir. Então, nós fazemos um tipo de peça, eles fazem outro tipo de peça, por opção de cada um, né? Se quiser, tem a oportunidade de fazer a mesma peça, mas já não sai igual. Então, é uma peça única de qualquer forma. Vem somando uma peça minha, a da minha mãe, a do meu pai, aí tem a da Loide, do Moacir. Aí a gente começou a notar que isso não estava sendo suficiente. Tinha alguns tipos de peças que a gente não conseguia fazer, e aqui no Vale tinha outras, né? Cidade vizinha tinha outra pessoa que fazia. E a gente tem um paneleiro famoso, né? O Abraão de Itaoca. Então a gente conversou com o Abraão, ô Abraão, quer colocar suas peças junto com as da gente, né? E a gente fez com outra artesã, e assim a gente se uniu. E a gente notou que às vezes a pessoa vinha procurar uma peça nossa, procurar um copo, por exemplo, e acabava levando uma panela, um vaso. Ou então, às vezes, a pessoa vinha procurando só a panela, que não era nossa, então o nosso lucro seria bem menor. A pessoa pegava e ia embora com a panela, a gente contente, porque vendeu a peça do outro artesão, aí passava algum tempo, e hoje acontece isso até hoje, o cliente volta com outras pessoas, e aquelas outras pessoas acabam comprando as minhas peças. Então a gente consegue formar uma rede. Então, se eu não tivesse a panela, talvez aquele cliente nunca mais voltasse, nunca mais trouxesse mais pessoas. Acredito que o conjunto, essa união que acontece no Vale, tem muito a ganhar, né? Tem muito a acrescentar para todo mundo, porque sempre quem vem, volta. Então, a partir daí, a gente foi vendo que já não era mais uma brincadeira, que já estava virando um negócio, né? A gente não conseguiria se não tivesse uma MEI, a Jaqueline foi abrir uma MEI. Então, aí a gente começou a ver que daí sim era um negócio, que já não era mais, né, uma simples vendinha, tudo com responsabilidade, e a gente estamos na onde estamos agora. Praticamente, a gente nunca imaginou que chegaria a um patamar no artesanato que a gente chega hoje. Quando a gente veio morar pra cá, falaram pra gente, mas vocês vão viver de artesanato? Da onde? Na época, a gente falou, meu Deus, da onde que a gente vai viver de artesanato? Hoje, se a gente quiser, colocando as metas certinho, é uma renda que a gente vê que tem essa opção. Não é mais só artesanato, não é só hobby. Eu sou artesão, eu tenho uma profissão, né? Não é qualquer coisa que faço só porque não tem outra coisa. Eu faço por opção. Nós se pode dizer que nós se sente vitorioso com tudo que já passamos, as dificuldades que passamos, não estamos reclamando, mas que serviu para fortalecer nós. Então, quando vem alguma dificuldade, a gente lembra, nossa, mas lá atrás eu passei dificuldade pior e a gente venceu, então essa a gente vence também. E assim vamos indo. A gente costuma dizer, quando a pessoa compra uma peça nossa ou leva uma peça nossa para casa, seja que a gente deu para aquela pessoa com amor ou que ela comprou, ela não está só valorizando o nosso trabalho, não está só valorizando o que a gente faz, remunerando a gente pela peça que está levando, mas também está levando um pouco do vale. Então ela leva um pouco dos detalhes. Então se leva uma folha, a gente fala que é a digital da folha, a mesma coisa do ser humano, é único. Pode ter uma outra que seja parecida, mas nem a gente vai conseguir fazer igual, né? Então acho que essa convivência com o vale vem mostrando muita parte de afeto, descoberta. A gente precisa descobrir o que às vezes não está na nossa frente. Então o ouro ele não fica em cima da terra esperando alguém pegar ele e transformar em uma joia. Então vai ter todo um processo, você vai ter que ir lá cavar a terra, garimpar o ouro, que é uma coisa que acontecia aqui na nossa região. E o mesmo acontece com o vale. No meu caso, por exemplo, quando a gente veio para cá, eu poderia ter a opção de sair para outra cidade. Estou cursando a faculdade, sim, em busca de uma melhoria, de um conforto futuramente, mas a minha intenção não é sair daqui, porque aqui eu consigo trabalhar perto da minha família, né? Então eu consigo estar nesse afeto, nesse amor. Às vezes quem
eu nunca vou ser visto na vida, vou ser só conhecido pelas pessoas que estão à minha volta. Às vezes não. Então vai depender do que você olhar para o Vale. Tem muitas oportunidades, não só com artesanato, pode ser com a gastronomia, pode ser contando a história. Tem muitas poucas pessoas que contam a história do nosso Vale. Então por que não desenvolver um pouco, né, mais essa questão? Então acho que sair do Vale, claro, não é uma coisa que, se alguém quiser fazer, tem todo o direito de sair. Mas eu acho que pesquisar um pouco mais sobre o Vale, saber um pouco mais da nossa história e forçar um pouquinho, prestar mais atenção nas coisas que a gente consegue desenvolver aqui. Aqui no Vale eu tenho concorrência? Posso até ter, mas eu posso fazer um diferencial que ainda não tem aqui. Então eu olho outros lugares e falei, olha, aqui ainda não tem, vou desenvolver isso de acordo com o nosso Vale, né? De acordo com as necessidades das pessoas daqui. A gente viu que quando outras pessoas de fora do Vale notaram as riquezas que tinha aqui, foi como dar um estralo. Quem morava aqui também, poxa, se eles estão dando valor, imagine a gente que mora aqui. Se eu tenho a oportunidade de estar crescendo futuramente, que é uma visão que a gente tem que já está acontecendo, né? Está desenvolvendo ainda isso, o Vale não vai ser diferente. Então, quanto mais pessoas conhecem a gente, mais pessoas conhecem o Vale, né? É uma coisa vai puxando a outra. Diná e Jaqueline, mãe e filha, abraçadas dentro da casa ateliê de madeira, com várias peças de cerâmica dispostas em prateleiras. Vinheta Pepitas do Ribeira sobreposta a fotos de objetos de cerâmica. Instagram arte.lose, Facebook artelose, WhatsApp 15996555938. Logomarcas, cópia audiovisual, Roca Produções, Criativos Gestão de Marca. Logomarcas, PROAC Direto, Garimpo de Soluções, da Gosto Cerdo Ribeira e Governo do Estado de São Paulo.